Quando la testa mi fumava, chiudevo la biblioteca e mi recavo per un sentieruolo scosceso a un lembo di spiaggia solitaria. La vista del mare mi faceva cadere in uno sgomento attonito che diveniva, man mano, oppressione intollerabile. Sedevo sulla spiaggia e mi impedivo di guardarlo, abbassando il capo. Ma ne sentivo per tutta la riviera il fragorio, mentre lentamente mi lasciavo scivolar di tra le dita la sabbia densa e greve, mormorando: così, sempre, fino alla morte, senza alcun mutamento, mai. Quantos livros tem aqui hoje, o acervo? No acervo todo, deve de ter 180 mil títulos. Aqui vocês imaginam quantos foram atingidos? Afetados, alguns milhares. E tem obras aqui, assim, raras, livros que, assim, difícil encontrar se tiver que comprar, por exemplo. A parte do acervo mais afetada foram as obras raras, coleções especiais, obras de referência, dicionários. Por exemplo, o que tem aqui que são obras raras, de referência? Tem bastante literatura gaúcha, no início do século passado, por exemplo. E aonde é que eles estão? Tu consegue localizar aqui? Eles estão nessa primeira que a gente pode ver. Se puder mostrar alguma aqui. Sim. São esses aqui, ó. Mas estão molhados ali também, não? Tem livros que vocês não conseguiram ainda pendurar. Sim, ainda tem livro nas estantes molhados. E como é que vai ser o processo de recuperação? Quanto que vai dar para recuperar? Ainda não temos a ideia exata, né, do que vai ser possível. Tudo começou com um problema no filtro, no bebedouro, em cima da biblioteca, no segundo andar. A água vazou, infiltrou no piso e acabou pingando no teto da biblioteca. E choveu em cima dos livros. É esse o problema. Eu acho que foram atingidos cerca de 20 mil livros. A biblioteca estava fechada porque era o recesso de fim de ano. Aí então teve um vestibulando que veio até o campus para ver onde era a sua sala de prova, né? Prova do vestibular. E aí ele viu que tinha água saindo debaixo da porta. Aí ele avisou para o segurança e daí depois constataram. Já havia um palmo d'água dentro. Saber o que é encanto, leia e vai salvar. Chegando mais uma casa.
a última gota d'água. A culpa não foi da gota, a culpa não foi da água. Foi apenas o tempo que deixou o copo encher. Eu devia dizer que me surpreendi, né? Mas Ele falou, polegar direito. eu não tive E aí assim, os caras davam tipo, eles deu indicadores, dinheiro. nenhuma reação. Teve pessoal que se desesperou, que começou a chorar, que Aí ele foi naquele pedacinho e ele pro automático, só que ele quase foi. Aí ele, não, mas eu vi friamente, eu vi, bom, já tá feito esse estrago, né? Aí procurei fazer o que pudesse minimizar, né, o dano. A preocupação da biblioteconomia não é tanto com a preservação do conhecimento assim, enquanto objeto, né? Mais tratamento da informação para que ela possa atingir, né, o seu público. Então, acho que na faculdade a gente tem mais essa visão, né? Hoje está disponível para a comunidade basicamente a bibliografia do currículo, né? Dos cursos, dos institutos de letras e ciências sociais e humanidades. Livros que não constem nessa relação, eles estão momentaneamente indisponíveis, porque não há espaço, né, para abrigar essas coleções em estantes, né? Então eles estão em caixas na sala de aula. Um tempo atrás teve um alagamento por água da chuva daí na biblioteca da agronomia. Mas já faz mais tempo. Foi bem crítico também. Então, Eu lembro só de fogo destruindo a biblioteca. Fogo aqui também teve. Foi antes de eu ter entrado na biblioteca. O Anjo, eu acho que lembra. Não sei se teria mais alguém para ele. Ele destruiu muito? Não, parece que não destruiu tanto, mas eu não era funcionário ainda. Mas teve também. E aí parece que o que destruiu na época foi o extintor de incêndio, tentando apagar o fogo. Molhou os livros. Eu achei barbado. Parece que o material não está sendo muito bem cuidado, né? Embora aqui a gente, né, trabalhe nisso diariamente, né? Nunca parece ser suficiente. A gente pediu para ter uma noção do nível da prova, né? Teve um filme que é o Final do Mundo, né? Aí acho que é Nova York, aí congelou a cidade. As pessoas ficavam dentro da biblioteca, né, queimando os livros para se aquecer. Mas né, a salvação do livro, aquele filme do Fahrenheit, né? Eu lembrei disso. Você lembrou disso? As pessoas salvavam os livros decorando os livros. Né? They are books. Each one, men and women, everyone, commits a book they've chosen to memory, and they become the books. Eu acho que conseguiria decorar um livro. Eu não. Eu não sou tão modesto. Talvez. Eu gostaria de conseguir. Vocês estudam a história das bibliotecas? Sim. Tem uma cadeira que é isso, a história do livro e da biblioteca.
Mas aí é interesses de guerra mesmo, né? De nações, né? Vão lá e destroem, porque até há pouco tempo informação é poder, né? Então você aniquila a informação do inimigo, você, né? Uma estratégia de poder, né? De dominação. O desafio seria encontrar os estudantes, usuários que estavam com esse material, né, na época. Né? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Não sei como é que ficou depois da enchente, né? Eu chamo de enchente, né, Che? Sim, porque tu é do Uruguai Só, lá. claro, o Uruguai enche, né? Da enchente, né? Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou me embora para o rumo de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerã. Da biblioteca, 25. Quando é que vai da biblioteca? Nunca. Nunca. Uso campeão. Latifúndio produtivo, né? Temos que invadir, né? Bom, aí tem os livros que o cara não lê, né? O cara só guardou, só salvou, né? Que é o Crítica da Razão pura, do Kant, numa tradução assim, bem chinfrim, do tal do Merege. Na verdade, assim, ó, o cara quando é metido e quer ler coisas que não estão na sua capacidade, pelo menos o cara tem um livro por perto, né? Se for o caso, o cara vai lá e lê, assim, 30 vezes o mesmo parágrafo até entender. Isso acontece com Kant, com Wittgenstein, né? Que é um livro que na verdade não é nem filosofia, é matemática, né? Para quem conhece, e eu não li, mas é puro formalismo filosófico. E é necessário que a gente entenda exatamente para dizer que não presta. Bueno, o que mais? Tinha o Aristóteles, né, cara? The Animal, olha só, né? Salvando coisa bem antiga, né, che? Esse aqui também é genial, esse livro aqui. Ele faz as diferenciações de matéria e substância. E, esse livro aqui é demais, demais. O Lope de Vega, Fuente Ovejuna, um livro bem antigo, um livro que eu peguei ele assim, todo colado, com adesivos, um trabalho muito bem feito na biblioteca. Esse livro aqui, o cara
faz uma análise cabalística da poesia, cara. Toda a análise poética que ele faz dos poetas românticos ingleses tá baseada no Antigo Testamento, cara. Esse livro aqui é muito a fuder. O pessoal tem algum preconceito quanto ao Blue, porque ele critica todas as novas correntes de estudo, né? O multiculturalismo principalmente. O que mais? Ah, tá. E esse aqui do Ortega Gasset, que é parte da da obra completa do José Ortega Gasset. Que são, na verdade, as primeiras conclusões que o filósofo chega para poder fazer uma descrição do que é a sociedade. E as primeiras conclusões que ele pode dizer qual é que é o objeto da sociologia. Uma vez que ele simplesmente destrói com todos os sociólogos existentes até a época, que falam de sociedade, mas não falam de indivíduo. É demais, né? É demais. E pena que os nossos colegas acadêmicos não conhecem, não leem e nem nunca vão ler. Portanto, mais um tesouro que eu salvei para mim. E esses são só alguns dos livros que eu tenho lá que eu salvei. Teria mais, mas também não ia me carregar de livro aí, até porque depois eu sou assaltado e perco os livros aí dá cagada. Vida longa aos livros. Porque primeiro foi de indignação. Realmente foi um acidente, mas não deixei de pensar que também foi uma puta falta de competência do pessoal lá, porque uma coisa dessa não pode acontecer. Você pode deixar um tesouro, um acervo todo, a exposição da possibilidade de se perder isso. Incompetência. E depois uma tristeza profunda, porque quando quiseram me fechar a biblioteca, realmente eu perdi um passeio que eu faço, que eu fazia no Campo do Vale. Me senti um pouco órfão, de andar naqueles corredores, e hoje eu tenho que pedir com licença, muito obrigado, esse livro que eu quero, para buscar, por favor, eu espero. E é um pouco da liberdade que também nos falta de não poder transitar dentro de uma biblioteca. É triste. Que solo es propiamente humano en mí lo que pienso, quiero, siento y ejecuto con mi cuerpo, siendo yo el sujeto creador de ello, por lo que a mí mismo, como tal, mí mismo le pasa. Por tanto, solo es humano mi pensar si pienso algo por mi propia cuenta, percatándome de lo que significa. Solo es humano lo que al hacerlo lo hago porque tiene para mí un sentido, es decir, lo que entiendo. En toda acción humana hay pues un sujeto de quien emana y que por lo mismo es responsable de ella. Consecuencia de lo anterior es que mi vida, que me pone en relación directa con cuanto me rodea, minerales, vegetales, animales, los otros hombres, es por esencia soledad. Mi dolor de muelas solo a mí me puede doler. El pensamiento que de verdad pienso y no solo repito mecánicamente por haberlo oído, tengo que pensármelo yo solo, o yo en mi soledad.
importante foi que a hermenêutica do sujeito do Foucault. E os outros todos eram outros livros sobre teoria, coisas assim. Que é uma coisa interessante. Eu acho que eu nunca tirei literatura, nenhum livro de literatura da biblioteca. Porque a literatura normalmente eu não sei, eu tenho vontade de comprar o livro, ter o livro para mim. Não gosto de ler literatura, não sei, eu gosto do empréstimo de um amigo, eu gosto, sei lá, olha que legal esse livro, olha que... eu acho que o Foucault me marcou nesse sentido exatamente porque eu fui ler ele através de um aspecto teórico, assim, buscar alguma coisa, algum tipo de conhecimento, e eu tive que me confrontar comigo mesmo, assim, que foi mais ou menos o que o livro me proporcionou. Foi essa... Ele simplesmente passou daquilo que era teórico para aquilo que era vida, assim, e foi bem incrível. Eu não esperava encontrar aquilo no livro, e eu encontrei. E é uma coisa que mexeu muito comigo, assim. Foi um momento da minha vida que foi legal eu encontrar alguém completamente desconhecido, assim, que me dizia coisas que faziam muito sentido para mim naquele momento, assim, porque era um momento que eu precisava saber o que era ser um sujeito no mundo, assim. Eu precisava me encontrar de uma maneira que fosse real, que não fosse simplesmente, que eu não achasse simplesmente que aquilo estava acontecendo só comigo, assim. Todo um processo mental de muitas realidades e às vezes o eu ficando perdido nesse meio, assim. Fico feliz de mencionar que eu salvei esse livro, porque apesar de ter várias cópias do mesmo livro em várias outras bibliotecas da universidade, eu acho que salvar mais uma não foi nem um pouco demais, assim. Eu acho que foi uma boa ação que eu fiz inconscientemente, assim. Eu fiquei... No início, na verdade, eu não sabia o que tinha acontecido. A única informação que chegou para mim foi... Houve um alagamento na biblioteca. E aí eu... Tá, e aí? O que aconteceu? Aí que... Quando as aulas voltaram, que eu comecei a ficar sabendo mais histórias. Enfim... Aí quando eu fui sabendo, assim, a cada momento que eu sabia mais coisas sobre como tinha acontecido, cada vez eu ficava mais feliz de ter mantido aqueles livros comigo, porque... Enfim, eu acho que aqueles livros, de repente, se não estivessem comigo, eles estariam lá na biblioteca e seria uma perda. E acho que é um sentimento meio que compartilhado entre todas as pessoas que salvaram os livros, né? É engraçado salvar, porque salvar dá um pouco uma noção de que tu quis fazer aquilo ali, mas foi... Aconteceu e que bom que muitas pessoas tinham livros, né? Então... sei lá, é um valor simbólico maior, muito mais do que o valor físico, eu acho, da coisa. Sabe? Mais de um ano depois a gente ainda está sofrendo as consequências disso. Continuo na faculdade e não tem livros. Tu vai lá acessar a base na internet e a página sempre diz que ou o livro não está disponível, ou que esse livro, ou agora o número que tinha está muito mais reduzido, enfim, toda a problemática que isso gerou e continua afetando muita gente. Da ficção, eu lembro aquele filme, O Dia Depois de Amanhã, que teve um cara fica lá preso dentro da biblioteca, tentando, sei lá, se salvar e se proteger do frio, e é uma imagem chocante, porque é o tipo de local que tu não espera. É aquela velha história do... Acontece sempre com o outro, né? Comigo nunca vai acontecer, o fulano que é assaltado, nunca eu, assim. E aí tu sempre pensa assim, todo lugar é destruído, não uma biblioteca, né? Que eu molharia, eu acho que alguns vários, principalmente... E aí falando de bibliotecas gerais, assim, mas eu acho que qualquer livro que seja... que dite alguma coisa, sabe? Tem esse, sei lá, uma coisa meio religiosa, não contra a religião, mas uma coisa que seja...
as pessoas preguem aquilo. Eu acho que livros que levam a esse tipo de pensamento ou ação, eu acho que eu molharia pra dar um toque, assim, tipo, ó, gente, pode molhar, entendeu? Eu ia queimar a teoria, ia tirar o Foucault, mas eu ia queimar a teoria, porque eu acho que se eu tô numa situação extrema, que eu, sei lá, como no filme é um fim inevitável, alguma coisa catastrófica acontecendo, acho que só a literatura salva. Cara, eu acho que tem um livro muito específico que eu não queimaria, que é o Orlando, da Virginia Woolf. A verdade só é dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o ser mesmo do sujeito, pois, tal como ele é, não é capaz de verdade. Acho que esta é a fórmula mais simples, porém mais fundamental para definir a espiritualidade. Isto acarreta como consequência que, deste ponto de vista, não pode haver verdade sem uma conversão ou sem uma transformação do sujeito. Give me leave. Here lies the water. Good. Here stands the man. Good. If the man go to this water and drown himself, it is, will he, nil he goes. Mark you that. But if the water comes to him and drown him, he drowns not himself. Argal, he that is not guilty of his own death, shortens not his own life. Lá vem a onda que vai me levar pra casa dela. Eu sou escravo, ela é canela. Eu tinha escrito La Revolución Cubana na reinterpretação da Vânia Bambirra. Bom, ele é a Vânia, essa autora, ela é um dos teóricos, um dos primeiros teóricos da teoria da dependência latino-americana, que é uma teoria sobre como funciona a economia nessa parte do continente. Então, esse livro, ela vai tratar a Revolução Cubana e vai explicar a Revolução Cubana a partir dessa perspectiva da teoria da dependência, teoria marxista da dependência. Então, ele é um livro bem... a perspectiva que ela tem da Revolução Cubana é bem interessante. Assim. Esse livro é bem importante, na minha opinião. Eu ri, né, porque esse livro como eu tinha explicado, ele é o único, não sei, no Rio Grande do Sul, não sei se no país, é raríssimo de encontrar. E não tem na internet, não tem em lugar nenhum. Então eu não sei o que teria acontecido se o livro tivesse sido levado pela... sei lá. Então, não sei, eu só vi o livro. Inundada eu nunca tinha ouvido falar, muito menos nos últimos 20 séculos de história humana. Só bibliotecas que foram explodidas, bibliotecas que foram em guerras, mas desse jeito nunca tinha visto. Não lembra de nenhuma específica? Por descaso, assim, de estrutura, não consigo lembrar. Só de bibliotecas que foram bombardeadas propositalmente. Se
tu pudesse salvar um livro, uma biblioteca que está sendo alagada, qual seria? São muitos livros, né? Todos os livros do mundo. Todos os livros do mundo. Você tem que salvar um. Sim, imagina. Nesse caso, esse foi importante ter salvado porque ele é único, né? Ele é único. A gente está trabalhando, inclusive, para que ele não seja mais único pela importância que tem esse livro. Mas imagina se todos os livros fossem ser acabados, não dá, né? Pode pensar, pensa. Mas escolhe um. A biblioteca universal. Não, mas não dá. Tem que responder essa, sério mesmo. Livro de literatura, o livro de... porque tem, sei lá, pode ser o Capital do Marx, pode ser... Isso é importante. Põe o Capital aí, porque... Se tu tivesse que escolher uma sessão, assim, que tu pudesse... quer saber a Lara mesmo? Quem? Foda-se. Uma sessão pra abandonar. Não dá pra fazer isso. Mas tu precisa. Tu precisa escolher a primeira sessão, ou o primeiro livro que vai ser alagado ou queimado. Qual seria? Já sei. Todos esses livros de pseudo-história do, sei lá, 1808, Davi Coimbra, Peninha, isso aí pode alagar, não tem problema. O Xixi tá fazendo cartão, você aí? Sim, ali. Tá fazendo, sabe? Tá uma loucura. Porque... esse é um alagamento muito engraçado, porque ele caiu, parece que ele caiu justamente em todos os livros de história da América Latina, história do Brasil. São os livros que eu geralmente preciso. Então, ir na biblioteca, ou não tem o livro, ou se tem o livro, ele não tá... Ou ele foi destruído, ou ele tá em revitalização. Assim, muitos livros sobraram, mas ainda assim... Muitos importantes a gente perdeu. Sem biblioteca é muito complicado. Ainda mais pra... Sei lá, nem todo mundo tem acesso fácil à internet, nem todo mundo consegue pagar pelo xerox que os professores oferecem. Então, às vezes, a biblioteca é crucial. Não tem jeito. Este libro fue escrito a fines del año 1972 y a comienzos del 1973. Desarrollamos nuestra labor de investigación sobre la Revolución Cubana en el ambiente del Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile. Era la época del gobierno de la Unidad Popular. La confrontación entre las clases se hacía cada vez más aguda y ponía en el orden del día la temática de la ruptura de la dependencia y de la toma del poder. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quiero, si no creyera en lo que lucha, ¡ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Epei afanisais Deus toca alcun eteles sigenos, Deucalion, hos Prometeus pais en, Basileus don peri den fictian topon, cae possis pirras
tes Epimetheus cae Pandoras, Hippotemenu Prometheus, Tectenamenus Larcana, cae ta Epitedeia Entemenus, Eistauten Metapiras Eisebe. Deus de Polinhieton Apuranoukeas ta pleis tamere, tes Elados Cateclisen, hoste Diaptarenae Pantas Anthropus, Oligon choris hoi sinefigon eis ta plesion hypsela ore. Taute decae ta catates salian, ore dieste, cae ta ectos istimu cae Peloponneso sinecete panta. Eucalion de en la tel arcane diates talasses feromenos epi hemeras enea cae nictas tas isas to Parnaso prosisci. Cacei ton ombro Paulon lavonton ecbas tie di fixio. Is Deus de pempsas hermen pros auton, epitrepsen haerestai hoti buletai. Hode haeretai anthropus auto genestai. Ibandambundi kumoa, Menha mungumbi que botar em coco, Ibuba que anda que ximbi, Mas a madumbi de otakunoka, Que julubambo que otakienza, Ulungo de ala que sukumazanga. Upamanha cabula canesa, calunga de boca mayonga. C'était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être né dans un canot, et il mourra bien certainement dans le canotage final. Un soir, que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible, la rivière. « Ah, me dit-il, combien j'ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là près de nous. Vous autres, habitants des rues, vous ne savez pas ce qu'est la rivière. Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. Pour lui, c'est la chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où l'on voit, la nuit, des choses qui ne sont pas, où l'on entend des bruits que l'on ne connaît point, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière. Et c'est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l'on n'a point de tombeau. Eu salvei... Na verdade, eu salvei 2 livros. Um que não teve nenhuma grande importância assim, pra mim, porque depois eu fui perceber que eu já tinha ele em Xerox, né? Que é o Teoria da Literatura do Roberto Assisielo, eu acho, o sobrenome dele. E aí, depois que eu me dei por conta, eu não dei mais bola para esse livro e acabei ficando com ele, assim, né? Mas teve outro que eu gostei muito e gosto muito, porque eu gosto muito da autora e também gosto do título do livro, que é o Contra a Interpretação da Susan Sontag.
E a Susan sempre foi uma grande crítica, né, de literatura e cultura e cinema também, e, né, escritora de livros também, de romances e tal. Tem ensaios sobre filmes, sobre cinema, tem ensaios sobre outros romances, tem ensaios sobre o Sartre, por exemplo, o livro que ele escreveu sobre o Genet, tem ensaios sobre filmes do Godard. Je vous ai écouté tout à l'heure et je me suis demandé pourquoi est-ce que la révolution ne serait pas faite par les hommes les plus humains? Parce que les hommes les plus humains ne font pas la révolution, mademoiselle. Ils font les bibliothèques. Les cimetières. E aí eu fiquei com ele porque eu, sei lá, eu queria ter esse livro, ficar com ele pra mim, assim, né? E é uma edição que não tem mais pra vender, só consegue em sebos agora. A tradução nem é boa, assim, desse livro. Mas em outubro de 2014 eu viajei, e aí eu meio que viajei e saí fora da vida, assim, fiquei 10 dias sem acessar a internet, sabe, fazendo outras coisas que tava precisando fazer isso. E aí quando eu voltei pra vida normal, assim, né, tipo, voltei pra Porto Alegre, eu entrei no e-mail, a primeira coisa que eu vi, puta merda, né, os livros, e aí tava vencido. E aí, sei lá, eu já tava devendo R$28 pra biblioteca. E aí eu tava lembrando, eu tenho que me formar no final do ano, sabe? Tipo, eu tenho que pagar essa conta, porque senão os caras não vão dar meu diploma, né? E aí eu peguei e devolvi, e paguei, porque eu queria me formar no final do ano, aquela coisa, das regras da universidade, assim. Aí quer dizer que tu pagou pra salvar os livros? Eu paguei pra salvar os livros, né? Tipo, eu fiquei com os livros, eu salvei os livros, não ganhei nada por isso, e ainda paguei depois, assim, o preço que talvez tenha custado o livro, assim, né? Mas né, não tenho muito problema em pagar pela Susan, assim, tipo, sei lá, acho que tem uma coisa meio de alma, assim, com ela, assim, tipo, uma viagem, sabe, isso é loucura minha, assim. E o que tu sentiu quando tu ficou sabendo que... Eu fiquei feliz, gostei. Assim, que tinha alagado? Não, quando alagou, achei uma merda e foi mais um dos vários motivos que eu vejo das notícias, das coisas como são, que me irritam, fazem me irritar com o mundo, com o sistema, com como as coisas são. Foi mais uma das coisas, assim, né, que tipo, é ridículo, assim, tipo, tu vê, sei lá, tu entrar em cursos da URGS, como passar na frente ou ter uma ideia de como são certos cursos, sei lá, direito, economia, medicina e tal, e ver como é a nossa situação lá, né, o pessoal da letras, da história, da filosofia ali, ciências sociais, todo mundo, tipo, né, com uma biblioteca velha, que tá, até ultimamente tinha rolado algumas renovações de livro e tudo, mas aí os caras não cuidaram do espaço, não tinha segurança e aconteceu isso, né. E aí eu fiquei feliz, porque tipo, eu salvei a Susan, né, lá, vai ficar lá esse livro, se mais alguém quiser retirar. Bom, eu fiquei quase um ano com o livro e ninguém pediu, né, pra ler o livro, né. Mas, sei lá, pode ser que alguém um dia descubra ela e queira ler, e aí ainda vai estar lá, né. Espero que não aconteça mais nada. O que equivale a dizer que o conhecimento que adquirimos pela arte é uma experiência da forma ou do estilo de conhecer algo, e não o conhecimento de algo em si, como um fato ou um julgamento moral. A grande tarefa que resta à teoria crítica é examinar a função formal do tema. A arte não é apenas sobre alguma coisa, ela é alguma coisa. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhate, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio, por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre.
largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Manejou o remo n'água, proava para cá, concordado. E eu tremi, profundo, de repente. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Piove, piove, a tempo che piove qua. Tu gostou dessa parte? Und da ist ein Wasser, eine farblose, nur in dicken Schichten blaue Geruch und geschmacklose Flüssigkeit, wie man so oft in der Schule aufgesagt hat, dass man es nie wieder vergessen kann. Obgleich physiologisch auch Bakterien, Pflanzenstoffe, Luft, Eisen, Schwefelsaurer und Doppelkohlensaurigkeit dazugehören, das Urbild aller Flüssigkeiten, physikalisch im Grunde gar keine Flüssigkeit, sondern je nachdem ein fester Körper, eine Flüssigkeit oder ein Gas ist. Eu salvei vários livros, porque era férias, mas que eu me lembro, assim, de importante, que me marcou, foi O Asno de Ouro, do Apuleio, e muitas gramáticas de latim. É mais importante até que salvar uma pessoa. Porque, bom, a vida útil de uma pessoa, né? E a vida útil de um livro. Um livro, quantas pessoas um livro pode alimentar, né? E quantas pessoas uma pessoa alimenta, né? Tanto intelectualmente quanto literalmente. O Asno de Ouro é um livro do século II depois de Cristo. E ele conta a história de um viajante, o Lúcio, que é um cara que seria o nome do Apuleio também, né? Lúcio Apuleio. E ele é muito curioso e muito interessado por magia, espiritualidade, enfim, coisas ocultas, artes ocultas, bruxarias. Essa história do Apuleio eu nunca consegui contar de um jeito que as pessoas podem. Queria que as pessoas quisessem ler o livro, sabe? Que eu pudesse fazer esse bem, assim, leiam O Burro de Ouro. Eu senti que o ano estava começando mal, né? Que aquele ano ali ia ser difícil, porque foi bem na virada do ano, né? Nas férias e tal. Aí começou o ano, a gente já começou o ano com aquela notícia da inundação da biblioteca. Então é tipo um feitiço das águas, assim, as águas brabas com alguém, né? Mudou toda a nossa relação com os livros, assim, né? A biblioteca ficou num lugar temporário em que a gente não tem acesso aos livros. A gente tem que pedir o livro, anotar o número do livro num papelzinho e pedir para um bibliotecário. Ele vai lá e vai pegar pra ti, se caso o livro esteja, né? Que 90% das vezes não vai ter o livro que tu quer. Um livro só. A Odisseia. Do Homero. Com certeza. Por quê? Eu acho que, sendo poesia, poderia ser mais fácil de salvar, né? Acho que eu tentaria salvar em grego clássico e em português.
Em inglês, não. E eu acho que é a melhor história do universo, assim. Eu acho que é a história de todos os outros livros, na verdade. Uma história é um livro que eu achei, que eu acho muito a fuder. E que, bem ou mal, já tá aí, né, sobrevivendo a desastres há muito tempo. Então, acho que eu tentaria salvar ele de novo. Uma prateleira nazista. Mein Kampf do Hitler. Mas nem isso, na verdade. Eu acho que seria muito triste destruir um livro. Acho que até isso deve ter que estar disponível, né? Enfim, acho que é melhor conhecer as coisas do que não conhecer. Então, eu, por mim, não destruiria nenhum livro, nem a Bíblia, nem o Mein Kampf. De biblioteca de livros? Fora as reais, né? Assim, Index Librorum Prohibitorum, toda a Idade Média, o que a Igreja Católica fez, o que os nazistas fizeram, o que os comunistas fizeram, de queimar livros, né? Enfim, e de proibir livros, né? Circulação de livros, proibir que livros chegassem às pessoas também, né? Fora essas destruições, O Nome da Rosa. Com muito temor, lançou-me no cômodo e tirou uma bolsa do cofrezinho, a qual eu comecei a beijar e abraçar, rogando que me favorecesse a voar prosperamente. Assim, rapidamente eu me despi, lançando longe todas as minhas vestes. Com muita ânsia, pus a mão na bolsa e tomei um bom tanto daquele unguento, com o qual esfreguei todos os membros de meu corpo. Eu, com esforço, sacudi os braços, pensando transformar-me em ave semelhante a que Panfilha se transformou. Mas não me nasceram plumas, nem as facas das asas. Antes, os cabelos de meu corpo se tornaram sedas e minha pele magra se tornou couro duro. Os dedos das partes extremas de pés e mãos, perdido o número, juntaram-se e tornaram-se unhas. Do fim de meu espinhaço saiu uma grande cauda, a cara grandiosa
o focinho comprido, as narinas abertas, os lábios pendurados e as orelhas, elevando-se com os ásperos cabelos. Durante todo esse mal, não pensava em outra distração, só em mim, que já não podia ter amores com fotes. Crescia-me minha natureza, assim que, considerando tanto mal, me vi não transformado em ave, mas em asno. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים כל אשר בארץ יגבה בקימותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה אתה ובניך באשתך ונשי בניך איתך ומכל אחי מכל בשר שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך זכר ונקבה יהיו. Vejo a tempestade encher o copo, deixo transbordar. Vejo que ela leve tudo numa inundação. 行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。よどみに浮かぶ歌方は、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまることなし。世の中にある人と、住処と、また核のごとし。Olha, em torno de 45, 48. Ah, tem alguns de teoria, por exemplo, o Alfredo Bozzi, História da Literatura Brasileira. São livros mais de referência, né? São livros caros, que os alunos não têm geralmente dinheiro para comprar, todos. Né? Tu ficou com eles nas férias para ler? Sim, fiquei. Queria ler todos eles? Não, eu geralmente uso para escrever artigos, como referência, são livros base. É importante para gente ter uma teoria. E esses que tu trouxe? Ah, esse eu gostaria de escrever um artigo sobre ele, mas eu ainda não tenho referencial teórico suficiente. Para ler, entre esses tinha mais literários, assim, mas que não fossem para escrever artigos. Sim, esse o outro que eu trouxe, Os Irmãos Karamazov, é uma leitura deles. E esse aí qual é? Esse é o Lavoura Arcaica. Leu? Tu leu ele já? Terminou? Sim, já li umas 2 vezes. Esse é um dos que tu mais gosta, desses que tu tinha? Mais gosto? Isso é difícil de dizer, porque eu sou da letra, eu estudo literatura. Eu gosto de vários. Estudante de letras não lê tanto por ócio. Estudante de letras lê porque ele precisa, né? Qual foi a tua sensação quando tu ficou sabendo que eu fiquei inundou? Horrorizada, fiquei sem chão, porque um aluno de letras em biblioteca é a mesma coisa que, sei lá, um corpo sem alma. A biblioteca faz falta pra gente, né? Porque agora nós temos que adquirir muitos livros. E nós não temos dinheiro pra isso.
Pelo menos a maioria dos alunos que eu conheço não tem dinheiro para isso. E enquanto eles não reabrirem a biblioteca, que tá muito complicado, nós não conseguimos entrar nela. Eu costumava entrar, olhar as prateleiras, às vezes eu nem tava com a intenção de pegar um livro. Eu ia lá, aleatoriamente escolhia. E agora não, eu sou obrigada a escolher um livro muito antes de ler ele, pesquisar referência. E isso é muito complicado porque é meio que um distanciamento de leitores. Uma biblioteca é um lugar para atrair leitores. E a biblioteca da URGS, pelo menos essa biblioteca nossa, não está cumprindo a função de atrair leitores. Ela não está cumprindo uma função de biblioteca. Nesse momento, pelo menos não. Tu lembra de bibliotecas ou cenas de livros que são destruídos na ficção ou na realidade? Tem um conto do Flaubert em que a biblioteca pega fogo. É um conto de juventude, mas eu li quando eu era adolescente. Se tu tivesse que salvar um livro do mundo, por exemplo, de todo mundo, o mundo vai pegar fogo. E tu tem que salvar um livro. Eu tenho alguns livros que eu gosto muito, né? Vou pegar meu livro favorito, um dos, né? Que é Sustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Que é um livro que mistura gêneros, tem filosofia, literatura e um pouco de... não sei, tem ensaísta, uma coisa mais ensaísta. Acho que esse livro é uma boa. Se tu tivesse um livro que tu pudesse dizer, não, esse aí eu quero mais é que queime mesmo, eu quero mais é que alague, que não... Isso é uma pergunta complicada. Bem complicada. Livro pra queimar. Não sei dizer. Se fosse uma estante, pode ser um assunto assim. Não precisa ser um livro. Não, eu até sei mas melhor não comentar, que senão eu vou arrumar briga. É sério. Minha amiga me indicou pra vir aqui hoje porque ela sempre fez muitas brincadeiras comigo. Ela dizia que quando ela precisasse de um livro, ela ia na minha casa porque provavelmente ele estava lá. Em memória do avô, faço este registro. Ao sol e às chuvas e aos ventos, assim como a outras manifestações da natureza que faziam vingar ou destruir nossa lavoura. O avô, ao contrário dos discernimentos promíscuos do pai, em que apareciam insertos de várias geografias, respondia sempre com um arroto tosco que valia por todas as ciências, por todas as igrejas e por todos os sermões do pai, Maktub. La tierra áspera y parda de mayo se había convertido durante la noche en una sustancia oscura y pastosa parecida al jabón ordinario. Un chorro de agua comenzaba a correr por entre las macetas. Aterrorizada, poseída por el espanto y el diluvio, me senté en el mecedor con las piernas encogidas y los ojos fijos en la oscuridad húmeda y llena de turbios pensamientos. Mi madrastra apareció en el vano de la puerta, con la lámpara en alto, la cabeza erguida y chapaleaba en el agua del corredor. Estaba frente a mí con el rosario en la mano diciendo: ahora teníamos que rezar, el agua rompió las sepulturas y los pobrecitos muertos están flotando en el cementerio. Y el miércoles llegaron las noticias, como empujadas por el propio dinamismo interior de la tormenta. Se supo entonces que la iglesia estaba inundada y se esperaba su derrumbamiento. Alguien que no tenía por qué saberlo dijo esa noche: el tren no puede pasar el puente desde el lunes, parece que el río se llevó los rieles. Y se supo que una mujer enferma había desaparecido de su lecho y había sido encontrada esa tarde flotando en el patio. El agua limpia, limpia, limpia todo. El agua limpia, limpia, limpia todo. El agua tan
В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде не тени, а сон, что ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском, ввиду бездонного неба и грустных задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Kubernetes, capitão em grego. E perspectiva é avenida em russo, ou ao contrário. Avenida é perspectiva em russo. Russo e perspectiva E é avenida. avenida em russo quer dizer perspectiva. Glasnost, transparência e abertura é perestroika. Karandash é lápis, babushka é vovó e camarada. Não teve salão. Você que não teve salão. Isso é uma relação, um papo. Não teve. Teve uns livros lá que pegou um pouco da água, mas ninguém precisou salvar nada. Mal pegou a água nos livros. E livro seca, né? Essa é a verdade. Ficam falando um monte de negócio aí, que salva aqui. Salvamento é... O que é um salvamento? Macunaíma, de Andrade, Mário, que nem eu. Salvaria Macunaíma. Se é que houvesse salvamento. É legal, tem várias cenas de água. Tem brincadeiras. Quer falar um pouco? Na minha edição, ela é bastante antiga. E aí tem algumas páginas que se soltaram, assim. Por isso que também me retoma alagamento. Muito psicanalítico esse processo. Vai falar do livro, não? Do conteúdo do livro. É bonito. Tudo contado por um papagaio, se não me engano. E tem muita água no livro, né? Tem um ambiente tanto interiorano, amazônico, rural. O que tu sentiu quando tu soube que a biblioteca tinha alagado? Absolutamente nada. Frequento nada, né? O verbo nadar. Mas por que não te... sei lá... Não me toca essas coisas, assim. Tem uma coisa meio Alberto Caeiras, assim. Não me tocam as coisas. Mas é uma biblioteca cheia de livros e alaga... Tem biblioteca por tudo. Tem um amigo meu que escreve até, o Jerônimo Miloni, sabe quem é? Sei. Ele teve um alagamento ridículo na casa dele. Sabe quem é o Jerônimo Miloni? Poeta. Então, teve uma vez que alagou a cobertura dele. E aí deu um entupimento na pia, não tinha ninguém em casa. Ficava uma cobertura, ela é pequena, a biblioteca é daquelas que ficam no chão, sabe? Já fica a dica que é uma péssima ideia tu empilhar livros no chão. As bibliotecas elas têm que partir de algum lugar, que não seja o chão, nessa altura aqui ainda. Então eles demoraram umas 4 ou 5 horas pra chegar em casa. E como a peça era pequena, os livros que ficaram nos 2 andares de baixo ficaram totalmente alagados. E aqueles todos os livros ficaram ali, então ele perdeu uma boa parte. Na verdade não perdeu, porque livro seca. Tudo isso era pra dizer isso. Livro seca. Não precisa ver salvamento. Não teve salvamento. Eu acho que eu salvaria um livro que eu li faz uma semana. Se chama
os lados da rua. Se bem o outro lado da rua, todos os lados. É uma coletânea de contos, crônica, narrativas curtas. Correu açorianos até. É um livro bom, fala sobre Porto Alegre, né? Diego Locke, cara. Todos os lados da rua. Assim, o primeiro livro que tu deixaria se perder, qual seria? É a Biblioteca Universal. Manual de Botânica Orgânica Aplicada. Tá frustrado a resposta? Tá com cara de decepção. O que tu acha da faculdade da sem biblioteca agora? Bem precário. Contraditório isso. Mas a maioria das pessoas que estudam na URGS tem um certo padrão financeiro suficiente para ir no centro e comprar o livro. E os livros raros? Oi? O que tu faz com os livros raros que perderam? Então pro governo. Eu tenho a ver com isso. É para dar um discurso sobre o valor do livro na humanidade, né? Qual livro são aí? Boa pergunta. Resumindo, a literatura comparada na América Latina é macunaímica, isto é, plural, mítica e mitológica, irônica, e nessa diversidade se apresenta como um discurso necessário e revelador, como reconhecimento de uma prática e de uma estratégia de leitura, uma leitura como tradução e tentativa de compreensão da realidade. 2 pontos. Esse é o que tu ia salvar na Biblioteca Universal? Acho que eu salvaria. A pergunta era outra. Universal, todos, né? A pergunta Não, a pergunta é outra, meu. Qual foi o livro que a gente decidiu que tu tinha na biblioteca? Que eu tinha o quê? O livro que tu tinha. Tem que ter um livro, agora fora do... Tem que ter, tipo, um livro que tu tinha na biblioteca. Qual vai ser? Sem a solidão. É esse? Não. Tem que escolher o melhor. Macunaíma, eu salvaria Macunaíma. Boa, então. Com qual livro tu estava na biblioteca nessa época? Macunaíma, de Andrade, Mário, que nem eu. Ante mare et terras et quod tegit omnia caelum, unus era toto naturae, vultus in orbe, quem dixere caus, rudis indigestaque moles. Nec quicquam nisi pondus iners, congestaque eudem non bene iunctarum, discordia semina rerum. Utque erat tellus silic et pontus et aer, sic erat instabilis tellus, inhabilis unda, lucis egens aer, nulli sua forma manebat. Obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno frigida pugnabant calidis, umentia siccis, mollia cum duris, sine pondere habentia pondus. L'immobilità della condizione di quella mia esistenza mi suggeriva allora pensieri subiti, strani, quasi lampi di follia. Balzavo in piedi come per scuotermela d'addosso e mi mettevo a passeggiare lungo la riva. Ma vedevo allora il mare mandar senza requie, là alla sponda, le sue stracche ondate sonnolente. Vedevo quelle sabbie lì abbandonate. Gridavo con rabbia, scotendo le pugna. Ma perché? Ma perché? E mi bagnavo i piedi.
Il mare allungava forse un po' più qualche ondata per ammonirmi. Vedi, caro, che si guadagna a chieder certi perché. Ti bagni i piedi. Torna alla tua biblioteca. L'acqua salata infradicia le scarpe e quattrini da buttar via non ne hai. Torna alla biblioteca e lascia i libri di filosofia. Va piuttosto a leggere anche tu che Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare a Lipsia nel 1738 un opuscolo in ottava. Ne trarrai, senza dubbio, maggior profitto. Não era água benta, não era não aquele trago batizado, não era bom, tinha um gosto de dilúvio, com bicho que não bebe alguma propriedade, que nem o santo bebe, era uma água sem cabimento, sem minerais e sem tratamento, que escorria dos olhos de Homero, molhava o Poe, o Kafka e o Antero de quenta. Eu que sou antigo, né, que gosto do livrinho. Água de fuder, camarada, água de fuder. Água de fuder, camarada, água de fuder. Água de fuder, camarada, água de fuder. Água de fuder, camarada. Voici les tons des assassins. Rambo isso aí? Não era água benta, não era não aquele trago batizado, não era bom, tinha um gosto michuru, de óleo de dendê, uma mistura de pitu, com rio Tietê, era uma água bolorenta, sacana, sujismundo e fedorenta, que a sala canônica invadia, molhava Jung, Freud e Shakespeare, to be or not to be. Água de fuder, camarada, água de fuder, água de fuder. O cinema é uma bosta. É a arte da inocuidade. Deixa as pessoas burras. Não faz as pessoas pensar. Mesmo documentário? Ah, vamos poder fazer um documentário novo, né? Que culpa temos, né? O cinema em nossas vidas. Água de fuder, água de fuder, camarada, água de fuder, era uma. Quando é que sai esse documentário? Água de fuder, camarada, água de fuder. Enxurrada, jogo, choro, chuva, pororoca, pingo, poço, poça, tempestade, névoa, neve, nuvem, sumo, suco, soro, sede, soda, rio, arroio, córrego, torrente, gelo, gota, granizo, garoto. Enche
orvalho, dilúvio, lagoa, enxurrada, jorro, choro, chuva, pororoca, pingo, poço, poça, tempestade, névoa, neve, nuvem, sumo, suco, solo, sede, soda, rio, arroio, córrego, torrente, gelo, gota, granizo, garoa, maremoto, maresia, enchente, mar, orvalho, dilúvio, lagoa, enxurrada, jorro, choro, chuva, pororoca, pingo, poço, poça, tempestade, névoa, neve, nuvem, sumo, suco, solo, sede, soda, rio, arroio, córrego, torrente, gelo, gota, granizo, garoa, maremoto, maresia, enchente, mar, orvalho, dilúvio, lagoa, rio, arroio, córrego, torrente, gelo, gota, granizo, garoa, maremoto, maresia, enchente, mar, orvalho, dilúvio, lagoa.